Você está ultrapassado? Foi essa pergunta que deixou o clima pesadíssimo na entrevista do Abel Ferreira após mais um vexame. E o que aconteceu depois virou assunto em toda a mídia esportiva. Fala, torcida! Seja muito bem-vindo ao canal! Hoje vamos mostrar o momento exato em que Abel Ferreira foge da pergunta ao vivo, tenta desconversar, mas a imprensa perde completamente a paciência. Depois da atuação desastrosa, jornalistas começaram a pressionar o treinador com perguntas duríssimas, e a reação dele está dando o que falar nas redes sociais. Será que o Abel sentiu a pressão? A mídia exagerou? Ou a cobrança foi merecida depois do vexame? Fica até o final, porque você vai ver a pergunta que irritou o Abel, a reação da imprensa e o debate que explodiu depois da coletiva. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Abel está sendo injustiçado ou a cobrança é justa? Sou completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra. Licença. A minha pergunta tem justamente a ver com Copa do Mundo. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que Ponham-se nos lugares dos jogadores e ponham-se no lugar dos jogadores. Vocês que são inteligentes, ponham-se, cada um de vocês, ponham-se no lugar dos jogadores. Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. Cada um deles tem possibilidade de lá ir. A minha pergunta é justamente isso. Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber. Era só sobre como a sua comissão trabalha essa ansiedade dos jogadores. Não trabalha de forma normal, como sempre fazemos. Isso é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Isso tem a ver com... Eu não sei se o selecionador liga para eles. Eu não sei da forma que o selecionador contacta com os jogadores. Sei que já houve fax que chegaram, sei que já houve selecionadores que entraram em contacto com alguns jogadores, faz parte. A minha forma de lidar é tentar preparar os jogos da mesma forma, mas sabendo, como disse aqui ao teu colega, há uma responsabilidade grande do treinador, mas há muitos fatores que eu não posso negar. Calendário, viagens, convocatórias, lesões, está tudo interligado, opções que o treinador tem agora que não tem. É o suficiente para justificar a derrota 2? Não, não é o suficiente, mas olhas para o banco e não tens as mesmas opções que tinhas há uma semana atrás, fruto daquilo que são 2 meses, 9 jogos num mês, 9 jogos que vamos ter no outro. Não é só o Palmeiras que sofre disso. Acabou, o Palmeiras não consegue criar. O Abel, na verdade, não tem de novo o time. Muitas vezes as pessoas falam aqui na live, não, o Abel não tem o time ainda. O Abel encontrou o time no começo do Brasileiro, já falei isso para vocês. O Abel encontrou o time no começo do Brasileiro. Só que ele perdeu alguns jogadores como o Piquerez, ele perdeu... Quem mais que ele perdeu? Ele perdeu alguns jogadores, o Vitor Roque, que é importante nesse time, quando joga com o Flaco. Perdeu o Piquerez e Vitor Roque, vai de jogadores importantes. Perdeu isso. Perdeu mais ninguém. Perdeu 2 jogadores. Aí o Arthur até que entrou bem, mas claro que não joga no nível do Piquerez. E até hoje ele está batendo cabeça para achar um centroavante. Foi querer inventar o Sousa. Não vai jogar de centroavante. Agora o Flaco acha que é 10. Esqueceu que ele é centroavante. Não está mais jogando por ali. E aí sumiram os gols do Palmeiras. E aí na dificuldade de perder o Vitor Roque, ele não sabe o que fazer. É Sousa de centroavante. Agora machucou o Sousa. Ali colocou o Flaco. Aí ele não sabe se ele coloca o Maurício no meio ou se ele coloca o Andréas. Mas ele não sabe se coloca o Evangelista ou se coloca o Martínez. Então está uma situação que o Abel, por falta de um jogador, o Palmeiras se perdeu completamente. O Palmeiras não consegue jogar, não consegue marcar, está um time exposto e os gols sumiram, desapareceram do Palmeiras. Não faz mais gol. É importante, com essa parada de Copa do Mundo, o Palmeiras fazer um trabalho de reavaliação. E eu acho que esse trabalho tem que chegar, inclusive, a uma avaliação muito séria da comissão técnica, porque não é de hoje, não é do começo desse ano. O time do Palmeiras, a qualidade do futebol do Palmeiras vem em declínio pelo menos desde outubro do ano passado.
quando o Palmeiras teve, inclusive, aquela sequência de resultados ruins que fizeram o título brasileiro escapar. Foi o Palmeiras que jogou mal contra Santos, Vitória, Fluminense, Grêmio, tudo na reta final do Campeonato Brasileiro, sem contar a patética final de Libertadores em que não chutou nenhuma bola a gol. Então, veja, isso não é de hoje. Eu gosto de trabalhos prolongados, eu acho que, né, é importante o técnico conhecer o elenco, mas chega um momento que, às vezes, por melhor que o treinador seja, o trabalho dele deixa de dar respostas naquele determinado grupo que ele está dirigindo. Isso é comum no futebol. Vai ver quanto tempo, por exemplo, duram os trabalhos do Antônio Conte lá na Itália. Talvez o melhor treinador em atividade do futebol italiano há muito tempo. Mas ele faz trabalho de, no máximo, 2 anos. Porque depois disso o negócio começa a empacar. E claramente acontece isso com o Abel Ferreira. Eu já disse, o Abel, o jeitão dele, enfim, o Abel é um discípulo do Mourinho. E eu também já disse que talvez o grande dilema desse momento da carreira do Abel é que rapidamente ele vai se tornando o velho Mourinho, que é um técnico em declínio, sem jamais ter sido o novo Mourinho, que foi alguém brilhante. Então, talvez para ele seja até melhor procurar um outro mercado, uma outra equipe, com outras, para sair da acomodação, da estagnação que se encontra a carreira dele. E aí, quem sabe, o Palmeiras possa encontrar, enfim, no mercado europeu, de preferência lá na Espanha, né? A gente sabe que perder um jogo nunca é bom, agora achar que o momento tá ruim não tá. Somos o primeiro colocado brasileiro, com bastante pontos de diferença. Independente do que o resultado do que o adversário faz ou deixa de fazer, a gente faz o nosso trabalho. E sobre a Libertadores, a gente acaba perdendo a primeira colocação, que pra gente é muito importante. Se a gente vence hoje, já saímos classificados daqui. A gente sabia, a gente queria isso, mas a gente sabe que a gente não conseguiu entregar isso para todos, e agora é focar no próximo jogo, ter a cabeça boa. O que foi aqui já foi, a gente não consegue voltar lá no campo e tentar ajudar e melhorar nada. É seguir em frente com a cabeça boa, que a gente vai conseguir muitas coisas. E com relação ao Abel, eu não tenho essa preocupação. Vocês sabem que o Abel ele renovou conosco até dezembro de 2027 e o contrato do Abel não tem multa, tá? Por isso que a pergunta, né? Não tem multa. Mas eu tenho uma certeza muito grande que o Abel ele é muito feliz aqui conosco. Então, eu acho que ele não teria interesse em sair. Mas vou te falar com sinceridade, eu quero o Abel aqui feliz. Enquanto ele estiver feliz, enquanto ele estiver bem, não é? Eu quero ele aqui conosco. E no dia que ele não estiver feliz, que ele achar que o ciclo dele terminou, eu não tenho dúvida que ele vai conversar comigo e vai... Aliás, ele teve um início maravilhoso. Eu tenho dúvida que o Abel ele vai encerrar o ciclo dele aqui também de uma forma maravilhosa. E eu acredito que ainda daqui a muito, muito tempo. E aí, depois de tudo isso, dá pra entender por que essa entrevista virou uma verdadeira bomba no futebol brasileiro. A reação do Abel Ferreira dividiu opiniões. Tem gente defendendo o treinador, mas também muita gente dizendo que ele fugiu das perguntas e não soube lidar com a pressão após o vexame. E uma coisa é certa, quando a fase é ruim, qualquer resposta vira manchete. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Abel perdeu a razão ou a mídia passou do limite? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos palmeirenses e se inscreve no canal para não perder nenhuma bomba do futebol para você. Tamo junto e até o próximo vídeo.